Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo capítulo 14, no versículo 15. E tantas coisas passamos aqui. Nossos filhos foram batizados nas águas aqui, né? Todos eles. Meus filhos foram batizados no Espírito Santo aqui também. Participamos aqui da rede de casais, rede kids, discipulados. Muito obrigado, pastor Leonardo, pastora Flávia, por nos acolher, né? Uma igreja missionária, acolhedora, né? Bíblica, transformadora. E muito obrigado pelo carinho de vocês, pela lealdade, pela amizade de vocês, por essa irmandade, nós sentindo verdadeiramente acolhidos. Isso é muito importante, isso marca muito a nossa vida, né? Tantas bênçãos aconteceu aqui. Vamos lá. Êxodo capítulo 14, versículo 15. O Senhor disse a Moisés: porque você está clamando a mim, diga aos filhos de Israel, marchem, e você levante o seu bordão, estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão, para que os filhos de Israel passem pelo mar em seco, e eis que vão endurecer o coração dos egípcios, para que venham atrás de vocês e entrem no mar. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros de guerra, nos seus cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o exército dos egípcios e o exército de Israel. A nuvem era escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Israel, assim que durante toda a noite os dois exércitos não puderam se aproximar. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento leste que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando em terra seca. As águas foram divididas, os filhos de Israel entraram no meio do mar em seco, as águas foram qual a muralha à direita e à esquerda deles. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, todos os cavalos de guerra e os seus cavaleiros até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e criou um alvoroço no acampamento dos egípcios e emperrou todas as rodas dos carros dos egípcios, fazendo com que andasse com dificuldade. Então os egípcios disseram: vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando contra os egípcios. Porque o Senhor está lutando por eles contra os egípcios. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado, Deus, por essa palavra, por esse momento aqui da Igreja Batista Manaim, esses 12 anos. Muito obrigado pelo pastor Leonardo, pela pastora Flávia, por todos os pastores. Ó Deus, abençoa essa palavra. Ó Deus, ilumina o nosso coração, fala com cada vida, libera chaves aqui nesta noite, em nome de Jesus, amém e amém. Quando vemos algo na Bíblia que se repete, algo que vai acontecendo várias vezes, Deus quer mostrar uma ideia, Deus quer mostrar uma lição. É importante observarmos as repetições, porque Deus está chamando atenção para isso. A palavra não temas, ela está escrito 366 vezes na Bíblia. Comparando com os nossos dias, há um não temas para cada dia nosso, inclusive para o ano bissexto. Portanto, nós precisamos verificar isso e chamar a atenção como Deus, o que Deus quer falar, qual a lição, o que Ele quer mostrar para nós na palavra de Deus.
E eu quero ministrar essa palavra, vai ser bem breve pela nossa hora, sobre o tema cruzando água, mudando ciclos. Eu quero falar nessa noite que nós, os egípcios, né, os israelenses, os judeus, cruzaram águas e mudaram de vida, e mudaram ciclos, e mudaram mentalidade. Por isso eu quero que você acompanhe comigo essa palavra. O primeiro ciclo que eles transporam, o primeiro curso de água que eles transporam, o primeiro ciclo que foi mudado, foi quando eles passaram pelo Mar Vermelho. E quando há uma passagem, por isso a importância dessa palavra, dessas lições aqui na palavra de Deus, que quando há uma transposição de um curso d'água, há uma mudança de ciclo, há uma mudança de mentalidade. Eles viviam lá na terra do Egito, aprisionados por Satanás. Faraó representa o diabo. O Egito representa o mundo. Eles ficaram 430 anos presos ali, escravos no Egito. O Egito representa a nossa antiga vida pecaminosa, a nossa vida em religiões pagãs, em cultos aos demônios, em idolatria, em coisas carnais e coisas deste mundo, preso debaixo do tacão do diabo, do império das trevas. A nossa vida era sem forma, era como a terra no início, sem forma e vazia. Sem forma e vazia. Eu frequentava os bailes, as nights, e já com 19 anos, dentro do baile, ali na madrugada, o Espírito Santo falou: Marcos, o teu lugar não é aqui. O teu lugar não é aqui. Saia daqui imediatamente. Não apareceu alguém com uma Bíblia, não apareceu alguém com o microfone pregando, não apareceu ninguém. O Espírito Santo foi falando: saia daqui, não é o teu lugar. Imediatamente eu saí, constrangido, e fui depois, uma outra ocasião, a fazer um acampamento numa praia lá no Espírito Santo, e meus amigos conseguiram uma barraca, nós acampamos, ficamos lá na areia, e naquele carnaval, em meio a tudo aquilo, toda aquela loucura do carnaval, toda aquela carnalidade, novamente eu ouço a voz do Espírito Santo: Marcos, o teu lugar não é aqui. Saia daqui. Mas um dia encontrei um pregador louco. Um dia eu encontrei um evangelista radical que me deu a má notícia que eu estava separado de Deus, que eu estava longe de Deus. Ele me deu a má notícia: você é um pecador e foi destituído da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas eu quero te dar uma boa notícia: Jesus Cristo é o libertador. Jesus Cristo é a porta que liberta. No Egito eles viveram um ciclo, mas Deus levantou ali Moisés. Deus levantou um libertador. Moisés é um tipo de Cristo, ou seja, uma figura espiritual que aponta para
Jesus Cristo. Ele foi escolhido um líder para libertar o povo hebreu. Ele foi rejeitado por seus irmãos e ele veio da realeza, assim também como Cristo. Cristo é a porta, mas para esse mundo no Egito, para essa vida nossa no pecado, existe uma porta. A porta da libertação é Jesus Cristo de Nazaré. Cristo é uma porta diferente de todas elas, de todas as outras. Porque numa porta normal, você abre a porta e entra. Se você quiser voltar de novo, você fecha a porta, depois você volta, né? Abre a porta de novo e sai. Mas Jesus é a única porta que quando ela se abre, você sai da perdição. É a porta que você abre e sai do pecado, sai da vida perdida e pecaminosa. E ali o povo, Deus determinou um kairós, Deus determinou um tempo para aquele povo sair dali, daquela vida de escravidão. Chegou, o tempo de cantar chegou, o tempo de cruzar o Mar Vermelho. E cruzaram aquele Mar Vermelho e passaram ali. Eles ficaram ali cerca de 430 anos, sendo escravo de Faraó. Mas ali no kairós de Deus, existe um tempo de Deus. Existe um tempo de Deus. Houve um tempo que Deus chegou e deu um basta na sua vida. Acabou esse tempo de mundo, acabou esse tempo de Egito, né? Quem passou por esse tempo, né? Em que Deus deu um basta na sua vida, quem aconteceu isso aí, levanta a mão, em nome de Jesus, glória a Deus. E essa passagem pelo Mar Vermelho, ela representa o batismo nas águas, onde rompemos com o mundo e fazemos a nossa profissão de fé. Há um novo tempo, há um novo ciclo. E nessa transposição desse curso d'água de forma miraculosa, a vida do outro lado, quando a gente transpõe um curso d'água na Bíblia, do outro lado, a mentalidade é outra. Muda-se o ciclo, muda-se o estilo de vida. Se aquele ciclo anterior foi um ciclo de libertação, agora o novo ciclo é um ciclo de tratamento do coração. Porque o deserto, ele revela quem nós somos. Diz que é na guerra que se faz o soldado, né? Não é, irmão Nélio? Na guerra que se faz o soldado. Não é o tempo de paz. É na guerra que se mostra quem que é o soldado. Em outro ditado fala que o mar calmo não faz marinheiro, né? É o mais revolto que faz o marinheiro. E agora a chave mudou, o ciclo mudou, transporam esse curso d'água. Deus virou a chave e trouxe um novo tempo, uma nova dispensação para eles. A palavra de Deus vai dizer que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Opa, nesse tempo agora, quando a gente larga, rompe com esse mundo, é tempo de Deus tratar o nosso coração. Santificação é processo, salvação é automático, mas santificação é um processo, é um tratamento de Deus. Os carrapichos não saem de uma hora para outra.
mas é no deserto que nós somos treinados, sabe, a conviver com o nosso irmão, a ter paciência, a esperar a provisão de Deus. No deserto não tem aqueles alhos, aquelas cebolas, aquelas comidas, aqueles pepinos lá do Egito, mas no deserto eles passaram a depender de Deus. Existia uma comida que descia de cima para baixo, não era uma comida da terra. Tem muita gente comendo a comida da terra, come a comida do céu. Do céu. Às vezes a gente está comendo só a comida da terra, mas nós temos que alimentar das coisas do céu. Colossenses capítulo 3 fala o seguinte: o apóstolo Paulo ele fala: pensai nas coisas de cima e não nas coisas de baixo. Nós estamos vivendo um tempo terreno, nós estamos vivendo, o McDonald's ele quer que você pense nas coisas da terra, a Google quer que você pense nas coisas da terra, a Microsoft quer que você pense nas coisas da terra. Quantas distrações, quantas coisas vêm para tirar a juventude, tirar o foco, o nosso foco, celulares, e quantas coisas vêm, muitas coisas são lícitas, mas nós, povo de Deus, hoje estamos sendo seduzidos pelas coisas dessa terra, e nós precisamos voltarmos para as coisas do Senhor. Quando nós investimos nas coisas de Deus, quando nós focamos nas coisas do Senhor, tornai-vos para mim, eu tornarei para vós. Isaías. A irmã Susana Wesley cuidava de tantos filhos, me parece que eram 19 filhos, morreram vários, acho que só ficaram 5, 6, mas ela tinha tempo para cada um. Ela tinha tempo para fazer o culto doméstico, né? Ela fazia o culto doméstico, ela fazia comida, sabe? Ela reunia os vizinhos, chamava para fazer o culto lá na Inglaterra, sabe? Ela orava por cada filho. Ela tinha uma hora por semana para ter um discipulado, um tempo de qualidade com cada filho, sabe? E dali saíram 2 avivalistas, John Wesley e Carlos Wesley, que pregaram na Inglaterra, que pregaram nos Estados Unidos, que fundaram, né, o movimento metodismo, um avivamento que houve na Inglaterra, né, e nos Estados Unidos. Mas quem foi Susana? Uma mulher que vivia o comum, para 2 dos teus filhos viverem o extraordinário. Noé viveu 50 anos serrando madeira, pregando, botando cavilha, botando prego, cortando madeira para fazer a arca. Foram 50 anos de comum para viver 150 dias de extraordinário. A arca foi e ficou aquele tempo todo naquele dilúvio, né? E foi salvo ele e a sua família. Ele viveu 50 anos de comum para viver 150 dias de extraordinário. Muitas vezes a gente quer viver o extraordinário, mas não vivemos o comum. Jesus viveu 30 anos de comum para viver 3 anos e meio de extraordinário. Jesus já começou pregando, não. Poderia muito bem como filho de Deus, mas ele foi ali vivendo aquele tempo de comum. Você cuidando dos seus filhos, né? Você está vivendo um tempo de comum, mas Deus vai te honrar num tempo de extraordinário. Você, mulher, talvez não esteja pregando aqui nesse púlpito,
ou numa liderança de célula, enfim. Você está cuidando dos seus filhos na sua casa. E aliás, seus filhos passam mais tempo com vocês do que com nós, pastores. Mas quando você está orando pelos seus filhos, quando você está contando historinhas da Bíblia, quando você está discipulando o teu filho, você está vivendo um tempo de comum, e Deus vai te honrar num tempo de extraordinário. Quem sabe você está gerando um pastor, uma pastora aí, dentro do seu ventre, dentro da sua casa. Suzano Wesley não sabia o que ia acontecer, mas ela fez e aconteceu. Tudo nessa vida está em movimento. Tudo é movimento. Tudo que está parado ou está morto ou está para morrer. Morei 2 anos no Amazonas, e uma das regras da sobrevivência na selva é que um animal que é lento, um animal que está parado, muito lento, você não pode matar, porque ele pode estar doente. Você pode comer uma caça que já está quase morrendo, e você também ficar doente. Você tem que matar o animal arisco, você tem que caçar o animal arisco, porque é o animal que tem vida. Assim também a nossa vida está em ciclos, está em movimento. Aproveite cada tempo que você está vivendo. Viva cada fase da sua vida, viva cada ciclo da sua vida com sabedoria, degustando e aproveitando cada momento que nós temos com nossa família, com nossos irmãos, com os nossos amigos. Viva cada tempo, desfrute cada tempo que você está vivendo. Tire proveito, tire boas lições da vida. Saíram cerca de 3 milhões de pessoas dali do Egito, que passaram o Mar Vermelho, foram cerca de 3 milhões. 600 mil homens em idade militar. Desses 600 mil homens, somente 2 entraram na terra prometida. Nem Moisés entrou. Somente Josué e Caleb. Esses 2 homens eram homens de fé. Eram homens que olharam para frente, que viram que a terra tinha gigantes. Foram os espias, olharam. A terra tem gigante. Realmente tem guerreiros muito grandes, muito fortes, bem forte, são poderosos belicamente, mas lá é uma terra que mana leite e mel. Lá é uma terra que tem cacho de uva que precisa 2 homens para carregar, romando o tamanho de uma bola de futebol. E eles ficaram ali no deserto 40 anos para um tratamento de Deus. 40 anos. O que poderia ser feito, sabe em quanto tempo? 40 dias. Do Egito ali, da terra de Gósen, até lá, Canaã. Dava para fazer esse trajeto em 40 dias naquela época. Hoje é feito em 2 horas, por estradas, de carro. Mas Deus permitiu aquele Kairos ali de 40 anos. Assim também Deus permite um tratamento do nosso coração. Deus permite essa dinâmica do Espírito Santo. E nós temos que submeter à vontade do Espírito Santo. Nós precisamos mudar de fase. Nós não podemos dar trabalho para o nosso pastor. Não dê trabalho para o seu pastor. Dê solução para o seu pastor. Dê solução. Nós precisamos ser cheios do Espírito. Nós precisamos crescer e prosseguir no conhecimento. Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não fique parado. Movimente-se. Avante. Prossiga para o alvo, para a soberana vocação que está em Cristo Jesus.
Amém? E eles chegaram ali diante de outro curso d'água. O primeiro curso d'água foi o Mar Vermelho. Mas Deus levantou um outro líder, Josué. Morre Moisés e Josué é chamado para conquistar a terra prometida. Ali estava o Rio Jordão. O Rio Jordão é o segundo curso d'água que eu quero falar aqui nesta noite. A gente ouve muito falar da abertura do Mar Vermelho, não é verdade? Antigamente tinha quadros na casa dos crentes do Mar Vermelho se abrindo com Moisés com a vara, mas eu nunca vi um quadro da abertura do Rio Jordão, que é tão importante. Mas existe uma segunda bênção na nossa vida. A primeira foi a conversão, a nossa libertação. Agora, a passagem do Jordão representa o batismo no Espírito Santo. Uma segunda bênção. E essa segunda bênção muda o ciclo novamente. No deserto é uma mentalidade. Passou o Jordão é outra mentalidade. Aquele Pedro que estava lá cortando a orelha de soldado, pegando na espada, querendo tomar o reino à espada, aquele Pedro que negou a Jesus foi transformado e pregou. Depois do Pentecostes, depois do batismo no Espírito Santo, ele pregou e 3.000 almas se converteram. Numa segunda ocasião, 5.000 almas se converteram. Então, aquele Pedro passou pelo Rio Jordão, passou pelo Pentecostes. Assim também nós precisamos desejar o batismo no Espírito Santo. Parece até que o Espírito Santo é um Deus esquecido. A gente fala do Pai, Deus Pai e Deus Filho. Sabe, algumas igrejas nem pregam no Espírito Santo, sobre o Espírito Santo. Ou quando vão pregar ou falam, é mais algo doutrinário, né? Algo doutrinário que causa divisão entre tradicionais e pentecostais. Mas Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado que você é a habitação do Espírito Santo. Você é a habitação de Deus. O Espírito Santo controla a sua vida, controla a sua pessoa. Após a passagem do Rio Jordão, foi um tempo de conquista. Se Deus levantou um Moisés que era libertador, agora Deus levanta Josué, um conquistador. Percebe? Nós estamos mudando de fase, amém? Nós estamos passando para a prateleira de cima, amém? É tempo de conquistar, irmão. É conquistar na área espiritual, é conquistar na área ministerial. Tem tudo aí, ó, curso, maturidade no Espírito, tem encontro com Deus, tem batismo, escola de discípulos, tem tudo aí, irmãos. Está tudo disponível para nós prosseguir no conhecimento e por nível 1, nível 2, nível 3. Mas muitas vezes a gente fica parado. A gente está parado. A natureza é sábia. Os gnus na planície da África, a maior migração da terra são os gnus, né? Aqueles bichinhos lá parecidos com boi chifrudo. E são milhares e milhares, e eles pastam ali e tem que sair dali daquela pastagem. Vem a seca, eles têm que sair, têm que migrar. Eles ficam entre o dilema entre ficar parado, comodismo, ficar no mesmo lugar, e se avançar, tem o rio Nilo cheio de crocodilos e hipopótamos. Mas eles decidem avançar, eles decidem sobreviver, enfrentar os crocodilos, enfrentar os hipopótamos e avançar. E eles vão ali peregrinando por toda a África ali, em busca de pastagens. Alguns se perdem pelo caminho, mas a espécie não morre. Assim é a nossa vida, assim é a nossa vida que está em movimento. Assim nós devemos avançar.
Você precisa desejar ser batizado no Espírito Santo. Você que ainda não é batizado no Espírito Santo, você precisa desejar, sabe? É uma questão de sobrevivência, ser cheio do Espírito Santo. Nós não podemos ficar somente vendo a banda passar. Nós temos que, nesse tempo, ser cheio do Espírito Santo. Isso vai fazer sermos um crente melhor, uma pessoa melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um filho e um pai melhor. Deixaremos de ser uma pessoa ácida para ser uma pessoa doce. Um cavalo chucro para um cavalo manso. Os frutos do Espírito. Mas vou concluir com um terceiro rio, um terceiro curso d'água, melhor dizendo. Agora, no nível 3, não é mais aqui na terra. O Mar Vermelho e o Rio Jordão é aqui na terra. O outro rio será no céu. Apocalipse 22. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da praça da cidade. E de um e de outro lado do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravados o nome dele. Então já não haverá tarde, e não precisarão de luz, de lamparina, nem luz de sol, porque o Senhor, teu Deus, brilhará sobre eles e reinarão para todo o sempre. Aleluia. Nosso fim não é aqui na terra. Haverá um rio, o rio da água da vida, onde todos nós estaremos. E que o Senhor permita encontrar aqueles que partiram, né? Nossos familiares que partiram no Senhor, nossos irmãos que partiram no Senhor. E estaremos todos mergulhados num novo tempo, um novo ciclo. Um tempo totalmente diferente, com corpos glorificados. A nossa mentalidade será outra. Filipenses 3:20 fala que a nossa pátria é os céus, da onde aguardamos o nosso Salvador e aguardamos encontrar com Ele. Deus mudará o nosso ciclo. E aquele que vemos aqui como em sombras, um dia o veremos face a face. Os seus olhos como chama de fogo, seus cabelos branco como a lã, seus pés como latão reluzente. A nossa visão aqui ainda é meio que nublada, mas lá nós estaremos com Cristo para sempre. Reinaremos com Cristo para sempre aqui nesta terra. Esta é a nossa esperança. O Salmo 46 também vai falar deste rio. Salmo 46. Aqui eu encerro. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne para os meios do mar e se abale no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejam, e na sua fúria
os montes tremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário, as moradas do Altíssimo. Você é morada do Altíssimo. Eu sou morada do Altíssimo. Ainda que em meio às tribulações, ainda que em meio às tempestades, há um rio que nos acalma. Tudo está perturbado à sua volta, mas você está em paz. Você pode estar no deserto, mas o deserto não está em você. Há um rio de paz. Deus nos abençoe.